mostrar para vocês aqui, ó, como tá o consumo dela hoje. Lembrando que a última vez que eu abasteci, ela fez 29 km por litro, porém antes disso eu já tinha batido os 36 km por litro. Mas por que isso está acontecendo? Porque eu estou testando os postos de gasolina aqui da minha cidade, beleza? Estou aqui no trip 1, que eu marco sempre quando eu abasteço, eu sempre completo o tanque. Ela chega na reserva, eu vou lá, completo o tanque, então eu tiro a média de quanto ela está fazendo, certo? E eu faço a marcação aqui no trip 1. Vocês veem, estou com 143 km cravados, rodados após o último abastecimento. Aqui ela está atualizando ainda, porém ela já está um pontinho abaixo. Ela baixou um pontinho com 114 km, certo? Então, tipo aqui, se eu começar a rodar e ela for atualizar, ela vai baixar aqui mais um pontinho aqui na gasolina, beleza? Esse pontinho já teve momentos que baixou com 63 km rodados, teve momentos que baixou com 84 e 74, beleza? Eu vou explicar o motivo dessa diferença. E é sempre de um posto para outro, certo, pessoal? Nunca é num posto só. Eu estou testando os postos aqui em Fortaleza para saber qual posto tem uma gasolina melhor, certo? Porque está acontecendo muito isso e eu vou explicar a vocês isso aí agora. Então, galera, para estar explicando a vocês aqui sobre essa questão do consumo, o porquê que o consumo da sua moto, do seu carro, né? Que em geral não é só a Lander, ele está tão baixo, é bem simples de explicar. Isso aí é gasolina ruim, gasolina subdosada, gasolina velha, ok? Eu já venho abastecendo aqui em alguns postos diferentes, sempre eu estou abastecendo em um posto diferente. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu estou pesquisando, certo? Eu estou dando uma olhada, estou pesquisando bem, estou aprendendo sobre, então eu estou vendo qual posto tem a melhor gasolina aqui na minha cidade, beleza? Já peguei posto aqui, certo? Que eu abasteci, e a Lander fez 26 quilômetros com litro. E isso não é econômico, principalmente quando a gente se trata da Lander, que a gente sabe que é uma moto econômica. É uma 250? É, mas ela é bastante econômica, né? Eu já vi relatos aqui, eu já vi relatos de Lander fazer 40 quilômetros com litro, certo? 36, 38, 34. Em alguns locais ela baixa, 30, 29, mas 26 só em estradão, só quando você tá ali com o punho cerrado mesmo, viajando, fazendo alguma coisa e segura por muito tempo ali em seus 130, 135, 140, que você está realmente exigindo demais da moto, ok? Então não tinha visto ainda essa questão de 26, isso dentro da cidade, porque eu rodo aqui dentro da cidade, eu ainda não fiz uma viagem longa, ainda não fiz viagens que eu pudesse tirar a base na viagem. Eu falo do que eu convivo aqui, do que eu faço aqui, que é rodar dentro da cidade. Então já rodei e ela já fez 26 km com litro, certo? Qual a explicação disso? Alguns postos, eles misturam a gasolina, colocam o próprio etanol junto. Eles aproveitam que essas motos, esses carros mais modernos, né, são flex, então eles pegam e misturam a gasolina com etanol, certo? Em alguns locais dizem que coloca até um pouco de diesel, certo? Esse é um dos motivos também de eu não usar gasolina aditivada, porque gasolina aditivada, o posto coloca o que ele quer, certo? O gerente manda colocar lá o que ele quer. Não, coloca Limpol aí, que é um detergente, certo? Isso eu sei que não acontece, pessoal, mas eu estou só dando um exemplo. Então, eles colocam o que eles querem colocar, querosene, né? Coloca etanol, faz uma mistura lá do jeito que eles querem e faz um combustível e coloca o nome de gasolina aditivada e nem sempre essa gasolina presta. Na maioria das vezes ela é uma gasolina ruim, ok? Então, explicando para vocês. E alguns postos de bairros são poucos movimentados, tem um movimento muito fraco, certo? Pouco movimentado. Então, esse posto que é pouco movimentado tem tendência a ficar com a gasolina velha. E gasolina velha é gasolina ruim, certo? Você vai abastecer uma gasolina que já é subdosada. Pensa comigo, a gasolina já é subdosada. Ainda por cima é velha, é uma bosta. Presta pra porra nenhuma uma gasolina dessa. Então o que acontece? Você coloca ali na sua moto, no seu veículo, roda, roda e a gasolina acabou. Evaporou. Porque a gasolina é ruim. Certo? É uma gasolina que além dela já ter alterações,
já tem ali querosene, etanol, tudo misturado. Esses dias eu vi uma reportagem aí de um posto que a gasolina desse tinha 30% de gasolina apenas. Pô, que gasolina é essa? 30%? Quer destruir o veículo da pessoa? Certo? Que pega um veículo aí que não é flex, fudeu, acabou. Eu tinha muito problema com moto carburada aqui em Fortaleza, porque a moto não queria ligar de manhã, aí eu ia lá, não, limpava carburador, já encontrei farpa de metal no carburador da minha moto, dentro do tanque, certo? Isso porque é uma gasolina péssima, além de suja. Péssima, péssima, certo? Então o que é que eu estou fazendo? Eu fiz uma pesquisa aqui, abastecendo vários postos de gasolina, de bairro, de saída da cidade, certo? E eu cheguei a uma conclusão. Na minha cidade, em Fortaleza, tem 2 postos de gasolina que eu abasteci que são bons. Que são um é bom e o outro é excelente, certo? E aqui não é para fazer propaganda que eu não conheço ninguém de lá, mas são 2, certo? E esse excelente é o Boa Ventura. É um posto ali já no final da Godofredo Maciel, tá bom? Para quem vai sentido interior, pela CE 060, é um posto BR, Boa Ventura, que a gasolina é boa. A gasolina é boa. Por que a gasolina é boa? Como eu falei, eu tô fazendo teste lá, eu tô com a gasolina desse posto agora na minha moto. A gasolina de lá, certo? O primeiro pontinho do marcador da gasolina da minha Lander, ele baixou com 114 quilômetros rodados. 114, veja bem. Quando eu abasteci, que a moto fez ali por volta de 26, 27 km por litro, esse mesmo pontinho baixou com 64, 63 para 64 km rodados. Baixou o primeiro ponto, certo? Ela fez essa média aí de mais ou menos 26, 27 km com litro, ok? E agora ela baixou com 114 km rodados. Então a gasolina é boa, certo? E tem um motivo para isso. Não é só porque o gerente ele altera menos a gasolina, não. É a rotatividade do posto, certo? É um posto de saída de cidade, saída para interior. Final da Godofredo Maciel, que é uma avenida que nós temos aqui em Fortaleza, para quem vai sentido interior pela CE 060. Então passa muito veículo lá, muito veículo e abastece lá. Às vezes você vai passando por lá, tem uma fila, tem 4, 5, 6 carros em cada bomba numa fila. E isso aí é bom, por quê? Porque tem a rotatividade da gasolina. A gasolina não fica parada, certo? A gasolina não fica estocada. Ele tem que reabastecer o posto sempre. Sempre ele tem que ir lá, tem que colocar gasolina nova, gasolina nova. Então a gasolina geralmente é nova. E só esse fator já muda totalmente, certo? A qualidade da gasolina do posto. Porque eu pego um posto aqui de bairro, que passa um gato pingado lá para abastecer, né? Então a gasolina fica ali acumulada dentro do tanque, fica velha, fica ruim. E nesse posto, onde eu abasteci nele dessa última vez, eu tive essa ciência, eu fiz essa pesquisa. Poxa, eu vou procurar um posto que tenha mais movimento, que eu sei que a gasolina lá seja renovada de 5 em 5 dias, 3 em 3 dias. Então, esse posto é o Boa Ventura, porque é na saída da cidade. Outro posto é um Shell, certo? Ó, você vê que tem nada a ver, né? É um Shell que ele também tem uma gasolina boa, chega a fazer 96, 92 com o primeiro pontinho. Só baixa mais ou menos isso aí, 90, 92, ele vai e baixa o primeiro pontinho do marcador, entendeu? E é uma gasolina boa também, certo? Eu fiz lá a média de 36 km com litro já. Olha aí, 26 para 36. A diferença é enorme, certo? Fora a qualidade, fora que você não está prejudicando o seu veículo, porque você está colocando uma gasolina ali subdosada, você não sabe o que tem naquela gasolina. Pode ter querosene, pode ter água, pode ter diesel, pode ter várias coisas, certo? Então, é um ponto que eu acho que devemos olhar, nós como os proprietários de veículos, devemos tomar muito cuidado, certo? Olhar bem. Na minha região, eu fiz isso. Eu fui abastecendo em um posto, em outro posto, em outro. Procurei um posto mais movimentado, certo? Vi também os comentários sobre o posto, vi lá as avaliações que o posto tem. Então, não, esse posto é bom, eu vou dar uma olhadinha nele lá agora. E eu fui. E eu estou satisfeito. Mas eu tenho muito problema com gasolina aqui nessa cidade, certo? Vai ter um momento que eu vou ter que abastecer em outro posto, com certeza. Dificilmente isso vai acontecer, mas possa ser um posto 24 horas, porque é tarde, eu não consigo chegar no posto que eu estou querendo chegar, mas a minha prioridade é esse posto Boa Ventura,
certo? Isso porque a gasolina é boa. Se a gasolina fosse ruim, era ruim. E não tem questão de, a gasolina ruim é no posto Petrobras, na BR. Não, é no Ipiranga. Não, é no Shell. Não, é no SP. Não é isso. É o gerente, pessoal, certo? É o gerente e a localização do posto, certo? Mas em maior parte é o gerente do posto, certo? Qualquer posto tem uma gasolina boa, só que o gerente vai lá, estraga a gasolina, porque quer lucrar mais. A gasolina, além de estar baratinha, né? Aqui a gente está com a gasolina em média de R$ 6, então, tipo, ali tá super barato, tá super em conta. E os caras ainda vai lá, mergulha etanol, mergulha querosene, taca diesel, deixa uma gasolina péssima e você tem que abastecer mais vezes, porque a gasolina aqui roda a mesma coisa que um álcool. Você coloca gasolina ou etanol, vai rodar a mesma coisa aqui em Fortaleza. Entendeu? Então, tipo, tem que ter muito cuidado desse ponto. Então, essa é uma dica que eu deixo para vocês. Pesquisem bem qual posto de gasolina você está abastecendo, se aquela gasolina é boa. A média da Lander, pessoal, ela é mais ou menos isso, é 35, 36, se você estiver dentro da cidade. Se você estiver fazendo menos que isso, menos que 36, 32, 30, 28, 29, pode ter certeza, a gasolina que você está colocando não presta para porra nenhuma. Então você pesquisa, procura um posto melhor e vai nesse posto e abastece, beleza? Valeu, galera, até a próxima.